Oi, pessoal. Terceiro ano consecutivo que a gente consegue reunir esse público super seleto, grandes empresas do Brasil, RHs, RIs, financeiros, jurídico, todo mundo aqui, acho que para falar desse tema que é muito importante, muito estratégico para todos nós. Para quem não me conhece, acho que vale apresentar rapidinho. Sou diretora de produtos aqui no Banco BTG Pactual. Recentemente também a gente vem unificando as estratégias, então assumi também como estrategista da Pris, cuido de todos os serviços de LP do grupo, e é um super prazer, quem eu não conheço ainda, conhecer hoje, a gente passar esse dia inteiro juntos, cheio de pautas estratégicas, feitas com muito carinho para todos vocês. Acho que a gente não conseguiu anunciar antes, mas trazendo aqui em primeira mão, a gente vai ter a CVM hoje aqui também. Então, acho que conteúdo rico não vai faltar e espero que todos depois contribuam com os feedbacks, tá bom? Tenho o prazer de convidar um pouquinho aqui comigo João Dantas. Ele é sócio do Banco BTG Pactual, idealizador dessa área, né? Ele que está à frente de todo o projeto, unificação entre BTG e Pris, as estratégias das nossas soluções. E é um prazer colocar ele aqui um pouquinho para falar com vocês. Bem-vindo, Dantas. Obrigado, Natália. Vocês me ouvem bem? Todos me ouvem bem? Obrigado, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, dar as boas-vindas a vocês. Queria dar as boas-vindas não só aos nossos clientes, mas em especial boas-vindas ao time Pris, que a gente consegue reunir aqui nesse evento em São Paulo. É bom estar com todos vocês aqui e é bom ver que vocês também interajam bastante aqui dentro do banco. É importante ter a Pris circulando aqui. Queria começar um agradecimento. Ontem a gente divulgou nossos resultados, né? Para a gente é um dia muito importante, acontece 4 vezes por ano. E os resultados foram muito fortes. A gente teve um resultado que foi o nosso maior lucro da história. E a gente até tem repetido esses resultados com frequência. O banco está em crescimento. Mas ontem a gente teve um resultado muito especial, o lucro superou bastante as nossas expectativas, mas mais do que o lucro, eu ressalto o crescimento do banco, e não é só um crescimento desse trimestre, é um crescimento que vem acontecendo há alguns anos. Num negócio como o nosso, de serviços financeiros, não existe crescimento sem um bom serviço prestado. E então o crescimento ele acaba sendo em serviço financeiro, em outros serviços, negócios de prestação de serviço, o crescimento acaba sendo um reconhecimento do trabalho que vem sendo feito pela equipe. Então a gente agradece a nossos clientes, e muitos de vocês já são, e os poucos que não são virão a ser em breve, eu tenho confiança nisso, porque parte desse serviço é o que vem sendo feito na área de LP, e com essa nossa associação com a Pris, a gente fortaleceu nossa capacidade de prestação de serviço mais ampla, mais completa para os nossos clientes. Então, ficamos muito satisfeitos com isso, com esse reconhecimento. Eu considero o crescimento uma forma de reconhecimento e fica aqui o nosso agradecimento. Especificamente na área de LP, a gente tem crescido bastante, a gente já tem 82 empresas que são ativamente clientes desse serviço, né? Não é um serviço específico, é uma gama de serviços. A gente atende às empresas, como vocês sabem, também aos indivíduos. Esses indivíduos são mais de aproximadamente, um pouco menos, na verdade, de 4 mil beneficiários, quer dizer, pelo menos da última vez que a gente mediu, quem sabe já não são 4 mil hoje. A gente administra, cuida, né? Sob nosso cuidado, tem aproximadamente 120 bilhões de reais em valor de planos de incentivo de longo prazo. A gente vem desenvolvendo uma série de funcionalidades e facilidades, né? Para que esse serviço seja mais ágil. Então, a liquidação das ações já acontece online, o que simplifica bastante, né, o processo, traz bastante conveniência. A gente sabe que essa é uma grande dor para as empresas, né? E a comunicação com os beneficiários. Então, a gente acredita que com esse serviço a gente consegue ajudar as empresas a gerenciar essa dor e a criar um ambiente mais produtivo, né, mais positivo para quem recebe o incentivo,
a gente ajudando ajudando as empresas a fazer essa gestão, ajudando os indivíduos a fazer essa gestão. Na verdade, a gente acha até mais do que isso, né? A gente aqui é conselheiro financeiro dos nossos clientes pessoa física, pessoa jurídica, e então a gente conhece bem o sucesso financeiro. Ele não vem sem o estresse, né? Como vocês são aqui, a maioria de vocês são profissionais de recursos humanos, né? Vocês entendem que estresse ele pode ser crônico ou pode ser de impacto, né? Os estresses de impacto, eles podem ser causados de várias maneiras, né? A gente passa por isso quando perde um ente querido, quando entra numa mudança de cidade, numa mudança de emprego, numa separação. Uma das importantes causas de estresse financeiro, de causa de estresse, de impacto, é o estresse financeiro. É você sentir o seu patrimônio, a sua segurança financeira, a sua poupança em risco. A gente está muito acostumado a lidar com isso, a gente sabe que o nosso papel não é rentabilizar a carteira do cliente alocando mais risco. Ao contrário, o nosso papel é entender o perfil de risco do cliente, conhecer as suas preferências e ajudá-lo nas escolhas para maximizar retorno dado o nível de risco que o cliente quer correr. A gente entende que isso nos qualifica para assessorar bem na relação do incentivo de longo prazo, porque o incentivo de longo prazo, para que ele seja realmente alinhado, precisa transferir benefícios e riscos do negócio para o executivo. Isso na verdade, é um viés muito positivo do plano, porque dos diversos planos, né, que a gente ajuda há muitos anos vocês a estruturarem, implementarem, mas é um viés que não vem dissociado do risco e do potencial estresse. E a gestão do plano, na nossa visão, a gestão de sucesso, ela precisa trazer clareza, entendimento sobre os riscos e os benefícios disso, né, para gerar esse alinhamento, que é o que as empresas buscam ao implementar os planos. Então, o nosso histórico como assessor financeiro, a gente entende que nos qualifica para estar junto com as empresas, ajudando nessa gestão, na compreensão dos riscos, na comunicação, para que os executivos compreendam bem o que o plano representa para cada um deles, o que eles trazem de upside, e compreensão dos riscos é uma coisa que a gente então trabalha muito. E isso leva a desdobramentos muito interessantes. A gente tem trabalhado com empresas que estão em processo de abertura de capital e que... Perdão. Desculpe. E aí, com isso, tem que trabalhar na formalização do plano ou na ampliação do plano. Então, tem sido experiências bastante ricas. Mais uma vez, a gente acredita que a equipe que a gente tem está muito preparada, mas a gente está sempre aberto para sugestões, comentários, críticas e evolução. A gente está num processo grande de evolução e investimento nessa plataforma, de modo que ela fique mais integrada do ponto de vista de tecnologia, com a percepção do beneficiário final, que é aquilo que a gente busca, de um serviço fluido, de um serviço simples, de um serviço claro. De novo, minimizando o estresse e maximizando o alinhamento de interesses. Mais uma vez, a gente fica muito feliz de patrocinar esse evento, de organizar esse evento, de receber todos vocês aqui para um debate rico. O tema ILP é um tema que está em constante evolução aqui no Brasil. Se você olhar para outras economias, acho que parte dos debates hoje vai tratar sobre isso, né? Esse é um tema muito evoluído em economias de mercado mais evoluídas que a brasileira. Não que o nosso mercado não seja bastante evoluído, mas os planos de incentivo de longo prazo existem há mais tempo e são mais difundidos na Europa, nos Estados Unidos. Tem bastante lição para tirar daí. Acho que a gente está ainda no início, né? Assim, desenhando o arcabouço legal, criando segurança jurídica, desenhando opções de planos e testando isso na prática para ver como isso beneficia o desempenho das empresas. Então, acho que esse debate aqui é um debate que a gente espera que contribua para o desenvolvimento desse produto e junto com isso, continuamente criar mais alinhamento entre executivos e empresa, e que a gente possa participar dessa relação trazendo segurança, conforto, um serviço fluido e uma comunicação que esclareça e tire as incertezas do ambiente.
Não quero me estender mais, tem muita coisa para vocês fazerem hoje, muito debate para acontecer, tem um debate importante agora, e agora eu estou na dúvida se eu chamo o debate ou se eu não chamo, mas enfim, posso chamar o Daniel. Então, Daniel, por favor, Daniel é o nosso Head LP aqui do BTG Pactual, fundador da PRIS, e dá continuidade aqui ao evento. Obrigado. Obrigado. Muito bom. Então, você quer deixar o Pablo introduzir a mesa aí eu já... Bom dia a todos e todas. Eu sou o Pablo Rodrigues, officer de LP aqui do BTG Pactual. Começamos agora a mesa sobre o cenário legislativo e normativo em LP. Após as falas dos nossos palestrantes, teremos um momento para perguntas, dúvidas e debate. Então, para quem está presencialmente no evento, basta anotar sua questão e no final da palestra a gente vai abrir um espaço para as perguntas. Para quem está no online, pode publicar sua pergunta no chat, que nossa equipe vai direcionar aqui para a gente. Não se preocupe se por acaso não der tempo de responder todas as questões. Nos próximos dias nós enviaremos as respostas por mensagem. Não deixem de marcar a hashtag PrisDay nas redes sociais. E este ano o PrisDay vai oferecer certificado a todos que estão acompanhando presencialmente e online, tá? Para receber o certificado, é necessário apenas preencher a pesquisa de satisfação. O link será enviado no chat para quem está online e estará presente no QR Code na tag da sacola recebida por vocês. Eu convido para compor a mesa Daniel Eloy, cofundador e sócio e diretor da PRIS. Isabel Bueno, sócia do Matos Filho. Mariana de Vito, sócia na Trent Host Watanabe. E Tiago Duval, consultor jurídico da Abrasca. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Eu passo a palavra ao Daniel. Bom, gente, bom dia. Eu sou o Daniel, né, sou dos fundadores da PRIS e estou à frente dessa frente de LP aqui no BTG Pactual. É um prazer estar com vocês aqui pelo terceiro ano, né, o terceiro PRIS Day. Acho que é um evento único do ponto de vista de entrar no detalhe desse assunto. Um participante ano passado chamou de Disneylândia do ELP, né? Acho que foi uma boa, né? Para quem quer ouvir de ELP aqui, tem todos os tipos de diversão, realmente. Eu vou falar um pouquinho, uma visão geral desse assunto, né? Eu acho que talvez um dos assuntos que mais preocupe os administradores de LP, e depois a gente vai ter quem realmente entende dessa parte para falar, né? Com a Isabel, com a Mariana e com o Tiago, tá bom? Então, vou tentar só colocar um pano de fundo, para vocês entenderem, né? Falar um pouquinho do resumo do contexto que a gente tem em relação a esse tema no Brasil, o que isso faz ou traz na prática para as empresas, inclusive mostrando a diferença do impacto que existe do ponto de vista quantitativo para as empresas, dependendo de como a empresa trata ou de como o fisco, né, vai tratar, ou quem quer que seja vai tratar o ILP, e um pouco como um cenário talvez mais maduro de legislação pode ser positivo e como que inclusive funciona, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, até uma curiosidade, que um quebra-gelo rápido, quem aqui acha que os planos de stock option têm natureza remuneratória? Pode levantar a mão. Ou ninguém. Que bom. E quem que acha que planos de matching de ações têm natureza remuneratória? Já tem algumas mãozinhas aparecendo agora. Poucas. E planos de phantom options, que são os stock options liquidados em dinheiro. Quem acha que é remuneratório aqui? Aumentou um pouco mais. Então, bom, pelo menos a gente não tem unanimidade aqui, né? E é o que acontece no Brasil. Basicamente, diferente do que a gente tem com a PLR, por exemplo, né, a gente não tem uma regra específica para como os planos de incentivo de longo prazo, planos de pagamento baseado em ações ou planos de stock option, qualquer uma dessas categorias, a gente não tem uma legislação específica. Basicamente, só tem, né, a previsão de que ele pode existir e tem uma previsão também da despesa do reconhecimento de stock options serem deduzidos do resultado da empresa, do imposto, né, a pagar, a partir do momento do exercício das opções, né? Então, é muito específico, né? Só tem isso e não fala muito mais. E aí, cada um vai entender uma coisa, né? Então, a Receita
vai achar que é remuneração, né, naturalmente. A gente tem decisões na Justiça do Trabalho até com resultados diferentes, mas tem algumas que consideraram caráter mercantil, né? Então, teve essa decisão mais ou menos um ano atrás no STJ, que foi bem importante, né? E aí eu acho que a Isabel vai poder falar um pouquinho mais de como que isso está repercutindo agora, mas que essa decisão considerou um plano especificamente como natureza mercantil, então, né, em tese, planos similares poderiam seguir, né, para fins de imposto de renda. E também tem decisões que foram mudando ao longo do tempo no CARF, né, que é quando a empresa recorre no nível administrativo em relação à atuação do fisco, né, e recentemente teve uma decisão, por exemplo, que entendeu que até poderiam ter stock options mercantis, mas a pessoa teria que comprar a opção, né? Então, é uma última decisão que a gente viu de um caso. E, assim, realmente, essa incerteza é o que as empresas também levantam como um risco importante dentro do processo de administração de LP, né? Então, assim, praticamente metade das empresas da nossa pesquisa levantaram isso como um dos riscos principais, que é bem, bem relevante, tá? Em paralelo a isso, tem também, né, o marco legal das stock options, né, esse projeto de lei, que inclusive foi objeto aqui do nosso primeiro Pris Day, né, com o senador Portinho, que foi quem propôs. E aí o Tiago vai nos contar um pouquinho como que isso está andando, né? Foi aprovado no Senado, está na Câmara, mas na Câmara também ainda não andou muito, né? Então, a gente está, resumindo, esse ponto que a gente está. Bom, essa incerteza, o que traz na prática? Tá? Então, assim, hoje, como não tem uma regra, ou a gente vai falar que é uma parte da remuneração, aí você vai tributar como remuneração, vai recolher, né, INSS, FGTS, esse tipo de coisa, ou você vai falar que é um contrato mercantil, que é basicamente um contrato convencional, né, não está vinculado ali ao trabalho, e nesse caso, a pessoa que tem o benefício, ela basicamente vai ter que recolher um ganho de capital na hora que ela vende a ação objeto da opção exercida. Resumindo, é essa a diferença. E o que isso significa na prática? Então, assim, como engenheiro, eu não resisti em colocar uns números. Assim, eu não vou fazer o passo a passo, não, mas só resumindo. Então, imagina que uma pessoa ganhou 100 mil opções, a ação valia R$10, o strike price, a empresa não deu desconto, então eram os mesmos R$10, né? Então ela vai pagar só o crescimento. E vamos supor que a gente calculou aqui, usando Black-Scholes, algum método de cálculo, que essa opção tinha um valor justo de R$4, tá? E vamos supor que tudo correu bem, a ação subiu, então a pessoa exerceu essa opção quando a ação valia 18, então ela teve um ganho ali de R$8 no momento do exercício, só que ela acreditava na empresa, esperou um pouquinho mais para vender a ação cresceu mais um pouquinho, subiu para 22 e ela vendeu, né? Então o ganho total dela foi de R$12, né? Ela pagou R$10, vendeu depois por 22, certo? Então esse é um resumo de um exemplo. Se fosse uma relação mercantil, contabilmente, esse plano custa R$400 mil para a empresa, que é a conta direta ali, né? É o R$4, que é o valor justo da opção, vezes 100 mil opções. Isso vai ser reconhecido ao longo do período de vesting, mas isso para a gente não é importante agora, só quero falar do custo total. E o participante ele vai pagar o ganho de capital daquele ganho entre a venda de R$22 e o strike price de 10, né? Então ele pagou ali o ganho de capital, teve um ganho líquido de R$1 milhão aproximadamente, tá? Então esse é o cenário mercantil. Se esse mesmo plano fosse tratado como remuneração, primeira coisa, a empresa, além dos 400 mil, ela vai ter que fazer recolhimentos, né? E aqui eu considerei 40% entre encargos, né? Só para a gente ter um número, isso varia um pouquinho de empresa para empresa. Como esse número ele é recolhido sobre o ganho no momento do exercício, pelo entendimento de quem defende que é remuneratório, a gente viu que a conta dos encargos quase deu o mesmo número da própria outorga, né? Porque a ação subiu, a pessoa teve um ganho. Então, em cima daquele delta do 18 para o 10, você ainda teve esse recolhimento, e aplicando 40% sobre esse ganho do momento do exercício, a gente tem uma despesa adicional de 320 mil. Então, o plano quase dobrou de custo para a empresa, entregando o mesmo valor. E o participante, como ele teve que recolher 27,5 sobre o valor do momento do exercício, e depois ainda 15 sobre o momento do ganho de capital, ele ficou com um ganho líquido de 825 mil. Então, assim, é muito ruim para todo mundo, né? Resumindo, essa era a mensagem que eu ia mostrar, né? Então, o dobro de custo para a empresa e 20% a menos de ganho para o participante, arredondando nesse exemplo, tá? E aí, assim, como que a gente tem visto as empresas tratar na prática? Qualquer plano que não é stock option, a maioria das empresas tem tratado como remuneração, né? E os planos de stock options, vamos dizer assim, mais convencionais, parecidos com essa decisão, tem empresas tratando como mercantil, ainda assim com alguns cuidados e acompanhando a evolução do que está acontecendo, tá? E aí, para a gente se inspirar,
né? Eu só queria mostrar, assim, os Estados Unidos como o Dantas até comentou, né? Assim, é outro nível de maturidade. Então, a gente tem regras para vários tipos de plano. Então, assim, tem uma regra para as stock options incentivadas, que aí teria é muito parecido até com o tratamento mercantil aqui no Brasil. Aí ela tem que seguir alguns pré-requisitos, se a empresa não quer seguir os pré-requisitos, ela vai para as não incentivadas, as não qualificadas, que aí já é mais parecido com o nosso caso remuneratório. Só que lá já tem legislação para as RSUs, tem um outro tipo de ação restrita, que são as RSAs, que se a pessoa optar, ela pode fazer o recolhimento com base no valor da ação na outorga, ao invés de esperar o vesting. Então, ela antecipa esse recolhimento, né, e já sabe quanto que vai recolher. Tem os planos de compra de ações, que são os ISPPs, que também, se eles forem qualificados, também tem benefício. Então, assim, você vê que o grau de maturidade é outro, né? Então, está aqui, talvez, para onde que a gente tem que ir. Isso, inclusive, mostra que talvez o projeto de lei de stock option não vai resolver tudo ainda, né? É um ótimo primeiro passo, mas tem muita coisa pela frente, tá? E aí, só um exemplo rápido, tá? Sobre o nível de detalhe. Então, assim, para essas stock options incentivadas lá fora, você tem que ter aprovação de acionista, você tem que ter um plano de pelo menos 10 anos, você tem que definir quanto que pode ser outorgado, né? É o que a gente chama aqui muitas vezes de nível de diluição. O strike price, o preço de exercício da opção, tem que ser maior ou igual ao valor da ação, que é até parecido também, né, com o que se espera aqui das stock options mercantis. E aí tem umas regras um pouco diferentes, né? Então, a pessoa só pode vender as ações depois de 2 anos pós-outorga e ainda tem um lock-up de 1 ano para segurar as ações. Então, assim, isso são requisitos, às vezes, mais desafiadores. Se a empresa acha que isso não está alinhado com os objetivos do plano, naturalmente ela não vai colocar isso e vai para as não qualificadas, né? E vai ter outra tributação. Então, é uma escolha. A opção também não é transferível nesse caso, e ainda tem algumas condições de vínculo da pessoa com a empresa. Então, assim, são muitas regras, mas, por outro lado, se a empresa quiser ter o benefício, basta seguir as regras, tá? E aqui no Brasil a gente tem até um caso, né, já bem consolidado, que é a regra da PLR, né? Então, assim, era um tema também, talvez, né, muito, muito difícil, e tudo bem que ainda possam ter algumas discussões, né, mas já ajudou bastante a dar uma segurança jurídica, e tanto é que no Brasil, se a gente pega os pacotes de remuneração comparado com fora do Brasil, a proporção do ICP, né, do variável de curto prazo, ela costuma ser maior do que lá fora e o ILP menor. Por quê? Porque talvez a gente tenha uma segurança jurídica um pouco maior no curto prazo, né, e uma insegurança jurídica grande no ILP. Então, assim, a gente está realmente, a estrutura hoje no Brasil joga contra as empresas terem segurança para outorgar ILP, né? Então, é muito importante que, inclusive, a gente traga esse debate para ver se esse assunto amadurece, né? E a gente conta com especialistas para nos ajudar aqui. Então, basicamente, a ideia era essa, né? Assim, o tema realmente complexo, é sofisticado, e aí precisa, então, de uma legislação compatível com isso, e a gente já tem um exemplo aqui no Brasil que, se for feito algo que funciona do ponto de vista legal, a gente colhe os frutos depois, do ponto de vista de mais segurança, de mais utilização daquele tipo de instrumento, né? Então, era só isso que eu queria comentar, né? Obrigado. Passar a palavra agora para a Isabel. Muito obrigado pela palestra, Daniel. Agora passamos a fala para a Isabel. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo. Muitos que eu já conheço, pessoas adoráveis aqui. Obrigada pelo convite, Daniel e Dantas. É uma oportunidade importante para nós falarmos com vocês para dar esclarecimento sobre aspectos jurídicos, e hoje o Daniel nos abriu com o principal aspecto jurídico que a gente precisa. Não tem lei no Brasil que permita uma tributação no momento da outorga, no momento do exercício, no momento da venda, para imposto de renda de 27,5%, tá, gente? É isso que eu estou falando, como rendimento do trabalho. Nós não temos legislação fazendo isso. Nós temos uma interpretação. Quando os planos de stock option começaram a ser desafiados pela Receita Federal por ela querer atribuir natureza remuneratória a eles, a Receita criou teses distintas. Não foram autuações feitas idênticas. A Receita criou várias teses. E aí, a primeira que foi julgada é essa que vocês todos conhecem, que o Daniel acabou de apresentar. Depois que o CARF analisou que este seria o momento de ser devido 27,5%, por quê? Porque a Receita entende o seguinte: olha, Isabel, se você está comprando uma ação do BTG Pactual, pagando 4%,
Era 4 teu exemplo? 10. Era 10. Pagando 10 quando a ação está valendo 12, é porque o BTG está inteirando 2 para você. Esse é o raciocínio que está por trás desta lógica. Então, estes 2 deveriam ser tributados como se remuneração fosse, com 27,5% e com contribuição previdenciária. O CARF deu a primeira decisão, dando ganho de causa para a Receita Federal, para o fisco, e dali ela lançou uma âncora interpretativa. Ela não podia mais desviar daquela interpretação. Portanto, os outros autos de infração lançados com outros critérios tiveram uma decisão desfavorável ao fisco, ou seja, favorável para a empresa. E por quê? Porque eles já tinham lançado uma âncora interpretativa. Não dava para ser incoerente naquele momento. Mas é preciso que nós tenhamos aqui muito conscientes de que não tem lei dizendo nem que estava certo o que foi julgado em primeiro, nem que estava certo o outro tipo de autuação fiscal, nem que nada está certo. Nós não temos nenhuma certeza aqui. E se nós quisermos ser avançados, eu concordo totalmente com o que o Daniel nos traz. Há características de planos, há vários tipos destinados a quê? A ajudar a implementar os negócios da empresa. Quando a gente fala de incentivo de longo prazo, nós estamos falando do quê? Do plano que a empresa tem, do plano de negócios. Ela estimula os seus administradores, os seus executivos, os seus empregados, todo mundo que estiver aqui, a alcançarem aquele objetivo. Este é um dos instrumentos para isso. Portanto, quando eu falar agora sobre o judiciário para vocês, e eu tenho notícias muito frescas para trazer, vocês têm que ter isso em mente e nós vamos chamar as empresas ao auxílio aqui de esclarecimento para o judiciário. Nós tivemos o tema 1226, que quem não é advogado aqui pode saber que nós tivemos o quê? Um julgamento pelo STJ, que é o tribunal que analisa o que é ofensa à lei e não ofensa à Constituição. O Supremo julga ofensa à Constituição, o STJ ofensa à lei. Chegou lá um caso de stock option que é iniciado aqui pelo nosso escritório e com o apoio de vários escritórios amigos. Está aqui a Mari, minha amiga, que vai falar daqui a 2 segundos, tá, para vocês sobre esse tema. A Mari tem uma visão até muito mais ampla do que até agora eu tenho defendido, mas eu acho importante a gente falar deste aqui para vocês entenderem. O que é que vai ter aqui? O STJ aqui falou o seguinte: stock option não tem 27,5 sobre aqueles R$2. Se a ação está valendo 12 e eu pago 10, sobre esses R$2 para exercer a opção e comprar a ação, sobre esses 2 não tem 27,5. É isso que esse processo no STJ disse. Olhou a natureza desse tipo de arranjo, olhou que não tem lei e falou: isso aqui é igual o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, estava dizendo, isso aqui é um contrato mercantil, não é remuneração. Beleza. Estávamos tranquilos. É aqui, né? As características estão aqui: onerosidade, voluntariedade e risco. Você precisa correr risco, botar dinheiro seu em risco, colocar aqui o juiz entendendo que você não tem uma coisa certa, você tem uma coisa que varia, uma coisa que varia. E eles entenderam que tinha. No Supremo Tribunal... Aí eu pus as fotos para as pessoas, porque tem muita gente que não é, né, do meio jurídico e precisa ver. A Fazenda Nacional quer reverter esse julgamento. Então, ela fez um recurso para o STJ, ela fez recurso para o Supremo, falando que essa matéria não era só de ofensa à lei, era uma matéria de ofensa à Constituição, o conceito constitucional de renda. E o Supremo, quando olhou esses recursos da Fazenda Nacional, que é da Procuradoria, falou: essa matéria não é de índole constitucional. Essa matéria tem que ficar lá de competência do STJ, porque é só matéria de ofensa legal. Tá bom? Tá bom. Falou o ministro Toffoli. Outros ministros falaram. Nós estávamos, a ministra Rosa Weber,
o ministro Barroso, mas o ministro Barroso, depois de ter dito da mesma maneira, na segunda-feira mudou de ideia e tem aí os despachos que ele resolveu alterar o entendimento dele, falando que agora ele quer analisar. Então, a decisão do STJ, que serve para imposto de renda da pessoa física, não serve para contribuição previdenciária, nem para reflexo trabalhista, tá? Só serve para IR da pessoa física, que estava com efeito repetitivo para todos, vai ter uma análise do Supremo. O Supremo pode voltar a dizer que essa é uma matéria que não tem lei e que não tem nada que diga que é renda, confirmando o entendimento do STJ, pode dizer. Pode dizer que não, pode analisar o caso e falando em determinadas circunstâncias eu vou entender assim, em determinadas circunstâncias eu vou entender de que é remuneração. Pode ser que venha uma decisão dessa e pode ser que diga, é remuneração mesmo. Nós hoje não temos como dizer sobre isso, mas eles mudaram, foi o ministro Barroso que mudou de ideia. Hoje, a Procuradoria tem acesso, é ouvida pelo ministro Barroso. Então, pode ser que ele tenha aqui mudado de ideia por conta dessa possibilidade da Procuradoria falar mais diretamente com ele. É isso que eu tenho para trazer para vocês e nós vamos precisar de ajuda de vocês para fazermos aqui uma demonstração no Supremo de que em economias avançadas você tem regulamentação perfeita sobre o tema. E não é que não tem tributação. Tem tributação. Última palavra. Saiu no Valor Econômico, antes do julgamento do STJ, um artigo da Procuradoria da Fazenda Nacional, pela União, dizendo que stock option resolveriam o déficit da Previdência. E eu vou dizer para vocês que, pela fala do Dantas, como vocês estão vendo, stock option é uma coisa para uma pequena parcela da população hoje, e que o valor de contribuição previdenciária a ser recolhido, se é que é devido, né? Se é que fosse devido, estaria longe de resolver o problema da Previdência Social do Brasil. Então, tiremos o pé aqui de argumentos mais fortes e que causam emoções para sermos mais técnicos. Essa é a minha forma de ver. Mari, comenta, por favor. Vamos tirar daqui. Vocês estão me ouvindo? Vamos ver se eu sei chegar no meu. Sei. Eu não vou nem fazer uma palestrinha aqui sobre questões jurídicas, definições, etc., mas eu quero contar para vocês um pouco. Eu sei e não sei voltar? Sei. Tá. Um pouco sobre a jurisprudência e o que a gente tem que pensar quando estiver tratando de um plano, criando um plano, colocando um plano em prática. Pois bem, hoje o CARF ele tem decisões, na sua maioria, desfavoráveis. Se nós formos analisar, das 50 decisões que a gente analisou, 4 são favoráveis, Bel. Bolsa. Tudo dela. E Tarpo. 4 são favoráveis, 42 desfavoráveis, e aí cada uma com uma criatividade nova. E 4 não analisaram o mérito. Mas, na esfera judicial, a gente não está falando com advogado, então, só para explicar. Quando eu tenho uma autuação fiscal, eu posso defender na esfera administrativa. O Tribunal Administrativo é o CARF. Então, o CARF julga, é um tribunal técnico, interessante de se defender lá no CARF. Na maioria das vezes, muito técnico, mas, neste caso, ainda muito cru, sem amadurecimento das discussões. Essa discussão, portanto, ela está melhor na esfera judicial, onde temos 45 decisões judiciais entre 2013 e 2025, sendo 35 favoráveis, Bel. Maioria suas. 4 desfavoráveis. E 6 decisões não analisaram o mérito.
De tudo isso que eu estou dizendo para vocês, eu queria voltar num ponto muito importante. No Brasil, um dos maiores custos de uma empresa é a folha de salários. Se eu tenho uma empresa com muitos empregados, o custo da minha folha é enorme e, na maioria das vezes, as empresas não prestam atenção no que compõe esse custo. Mas esse custo é composto pelo salário, pelos benefícios, não pelo ILP, que para mim não é remuneração, e pela tributação previdenciária. Por quê? Porque incide quase 30% de contribuição previdenciária sobre o valor total da remuneração. Então, entender o que é remuneração no Brasil é de suma importância, porque 30% sobre o total é um valor extremamente alto se considerarmos o valor que as remunerações podem chegar com benefícios e com ILP, se ele for tratado como remuneração. Nesse caso, a gente precisa entender o que é remuneratório. Bom, para o fisco, remuneração é tudo, praticamente tudo que a empresa paga. Para o empresário, ele gostaria que remuneração fosse quase nada. Mas a gente precisa chegar no equilíbrio. O que é a verdade sobre remuneração? E se a gente voltar, desculpa, eu vou precisar da lei, porque eu sou advogada, igual o Daniel, que precisa dos números, porque ele é engenheiro. O que a lei diz? A lei diz que a base de cálculo para o pagamento da contribuição previdenciária devida pela empresa será o total da remuneração, então, total é tudo que eu pago, pago acreditado a qualquer título durante o mês aos segurados empregados, blá, 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 que lhe prestem serviços destinados a retribuir o trabalho. E aí que o bicho pega. O que é retribuir o trabalho? É uma contraprestação por um serviço prestado. Pois bem, salário é retribuição de trabalho? Sim. Eu sei que eu trabalho, assinei um contrato para ganhar R$10.000. Um valor aferido, salário R$10.000. Ótimo. PLR é remuneração? Sim. PLR é remuneração, só que é uma remuneração isenta, se paga de acordo com a lei. Então, eu posso receber 10 mil de salário, mais 50 mil de PLR, ou mais, ou menos, 25, porque é um valor aferível. E depende de quem? O PLR depende de mim. Eu tenho que atingir determinados goals, determinados objetivos, e se eu atingir, eu tenho um acordo com a minha empresa de que ela vai me pagar 25, 50, 100. Então, remuneração, para mim, valor aferido, salário, aferível, PLR, prêmio, bônus, tudo isso que existe uma política que a empresa te conta que se você fizer alguma coisa, você vai ganhar alguma coisa, é remuneração. Algumas são remunerações isentas, como é o PLR, outras são remunerações não isentas, como é o salário. No caso das ILPs atreladas a ações, eu tenho uma opinião um pouco forte, mas eu gostaria de passar para vocês. Por quê? Porque, para mim, nenhum valor atrelado a uma ação pode ser entendido como remuneratório. Por quê? Porque ele não é nem aferido, salário, nem aferível. Eu sei que vou ganhar tanto dependendo do meu trabalho. Os valores atrelados à ação não dependem de mim, trabalhador, dependem do mercado. Uma ação aumenta de preço ou diminui de preço pelo que o mercado entende do valor da minha empresa. Então, eu sempre dou o exemplo daquele jogador de futebol que, numa coletiva de imprensa, tira da frente um refrigerante e fala: não beba isso, beba água. Naquele dia, as ações daquela empresa caíram. Os trabalhadores daquela empresa que arduamente estão lá fazendo hora extra, trabalhando, eles fizeram alguma coisa para o valor da ação cair? Não. Quem fez foi o Cristiano Ronaldo, que não trabalhava naquela empresa. Então, não foi uma contraprestação pelos serviços prestados por aquele indivíduo que fez com que as ações subissem ou descessem. Mais um ponto. A Bel deu um exemplo, o Daniel deu um exemplo super importante. Eu tinha direito de comprar por 10. Na data do exercício, a ação vale 18. Eu vou lá, exerço por 10, vendo no outro dia por 18, ponho 8 no meu bolso, está tudo bem. Ótimo. 8 pode ser remuneratório. Será? Por que será? Porque pode ser que naquela mesma data, a ação que eu posso comprar por 10 vale 8. Ok. O que eu vou fazer?
Nada. Eu não vou comprar. Eu tenho direito de comprar por 10, ela vale 8, eu não vou comprar. Eu posso remunerar alguém por algo que ela possa não querer receber porque é incerto esse valor? Ele não é aferível para mim. Ele não tem como ser aferível para mim. Por isso, na minha opinião, humilde, eu entendo que há bons argumentos para dizer que valores atrelados à ação, porque não dependem de uma contraprestação por um serviço prestado, que é o pressuposto legal para ser remuneração, ele não deveria, então, ser entendido como remuneratório. Ok. O fisco não entende isso. Muitas vezes as empresas querem pagar como remuneração. E aí é outro assunto. A empresa quer remunerar mediante ações. Ela tem a intenção de remunerar, faz parte do pacote e está tudo bem. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes a empresa não quer remunerar, ela quer engajar, ela quer manter os empregados nos seus quadros, ela quer que os empregados vistam a camisa e façam parte do negócio. Se essa for a intenção, no nosso entendimento, há argumentos para dizer que não é remuneratório nem o Stock Option, nem o Phantom, nem o RSU, nem nada que seja atrelado à valoração da ação. Então, esses são os meus comentários fortes, Bel, defensáveis, muitas vezes, algumas vezes ganham, na maioria das vezes perdem, mas a gente tem um longo caminho pela frente ainda. E eu vou passar para você, que vai falar um pouco mais sobre a lei. Exato. Você quer meu microfone? Eu vou precisar dele. Bom dia, pessoal. Só para dar uma... Não tem apresentação, para ser bem mais objetivo, porque vocês já deram aula, então não tem nem muito o que expor aqui. Mas, primeiro, só para quem não conhece, né, a Abrasca é a Associação Brasileira das Empresas de Capital Aberto. Então, ela representa praticamente 80% das ações que são operadas na Bolsa, então isso aqui afeta diretamente. E a Abrasca ela vem no movimento praticamente há 2 anos e meio, foi quando eu entrei lá para ajudá-los nesse desafio de olhar também para o judiciário. Ela sempre foi muito focada no regulatório, no legislativo, no executivo, e a gente começou a olhar mais para o judiciário. Inclusive, esse tema, né, que a Isabel explorou aqui do STJ, a gente participou como amigos no processo, para poder levar estudos, inclusive foram contratados estudos de professores renomados para que a gente apresentasse essa discussão. E, inclusive, no dia do julgamento, a gente estava lá acompanhando pessoalmente. E um dos pontos que a gente, como Abrasca, a gente tem visto e tem trazido nessas discussões é a questão da segurança jurídica. Então, a gente percebe que hoje a gente não tem muita segurança jurídica no ambiente de negócio quando a gente está falando em questões, principalmente na área de tributária. Porque regras, e aí até eu vou dar só o exemplo do PLR, né, que a gente recentemente no STJ, a dedução da PIS e COFINS sobre a remuneração dos diretores estatutários, CLTs, que estão enquadrados no PLR, não pode ser abatida, por mais que tenha uma instrução normativa da própria Receita dizendo que pode ser abatida, e que a lei fala que pode ser abatida porque tem o entendimento que diretor estatutário não é a mesma coisa que o empregado CLT. Aí até onde eu sei quem é CLT é empregado, mas não estou aqui para discutir esse tema, que é o ponto que a gente chega. Qual a segurança jurídica? Né? E aí, quando vem para o Stock Options, a gente também está passando por isso agora, um cenário. Qual que é a vantagem do PLR que foi colocado aqui? Ele tem uma lei que, por mais que é uma remuneração, a forma de tributação do PLR foi trabalhada e existe uma legislação que está dizendo. Quando a gente vem para o Stock Options, é algo novo. Em que sentido? Novo, olhando para o nosso legislativo, o Brasil como um todo, mas que, pelos exemplos que foram dados, as normas lá fora já estão super avançadas. E a gente tem uma resistência quando a gente não tem o conhecimento. Eu digo isso porque quando teve o Marco Legal da Startup, que foi um dos projetos que eu trabalhei lá atrás, nós estávamos no pico de vesting, o próprio Stock Options, tudo isso, tinham normas já sendo colocadas no Marco Legal das Startups que foram tirados, porque a Receita fica muito preocupada com essa questão da tributação, mas muitas vezes pelo desconhecimento. Porque se você for ver, no final das contas, tem uma tributação, o ganho de capital. Então, não é que ninguém está pagando tributos, que tem aquele muito discurso de que as grandes empresas, que todo mundo não quer pagar tributo, não paga tributo, escapa tributo, mas, na verdade, nós pagamos e, além disso, a cadeia toda de gerar riqueza ou de gerar remunerações faz com que todo mundo
consuma e gere os impostos indiretos. Então, a gente vê que a evolução da tributação existe um desespero muito grande. E aí nós vemos agora, nos últimos anos, inclusive eu estava conversando com a Isabel um pouquinho aqui antes, que as pautas de tribunais superiores nos últimos 3, 4 anos, principalmente com essa questão do ajuste fiscal, que está tendo uma dificuldade enorme no governo atual, nós vemos uma movimentação enorme de pautas tributárias. E saíram várias matérias recentes que o contribuinte está perdendo quase todas, né? Então, a gente começa a ter esse cenário, e por isso que daí a Brasca, dentro desse cenário, vem trabalhando muito com os estudos, e o Stock Options é um dos que a gente vem trabalhando muito forte com as evidências para caracterizar o que ela realmente é, né? A partir do momento que você está no mercado de capitais, a partir do momento que você está trabalhando com ações, a partir do momento que tem risco, a gente não está falando de remuneração, a gente não está falando mais do trabalhador que não sabe o que está fazendo, são quem adere, quem escolhe, é uma opção. É claro que sempre tem que tomar cuidado, e aí eu acho que o trabalho que a Pris faz é sensacional, e os advogados também que fazem consultoria nessas áreas, é também não criar ideias mirabolantes ou né, fazer simulações tentando descaracterizar o que seria o Stock Options real. Isso é importante a gente trazer também. Mas, e aí a gente vê o quê? O Stock Options, o fato dela não ter a legislação, gera-se toda uma discussão que nós estamos ouvindo aqui, que por mais que tenham nas legislações específicas para você fugir dessas caracterizações que são colocadas, e o Stock Options, para mim, é um ponto que me chama muita atenção, é o próprio TST, que é uma entidade que normalmente ela tem um trabalho mais protetivo, até pelos princípios do direito do trabalho protetivo, ela entende que isso não é remuneração. Então, assim, de repente, gente, a gente está ganhando tudo quanto é lugar, está assim, tá tão consolidado, e de repente você ainda fala, não, estou em risco de perder isso de novo. Lá no STF ganhamos todo o jogo para chegar lá, e aí, de repente, o que era infraconstitucional vira constitucional. Então, assim, essa insegurança é muito grande. E a gente tem trabalhado muito forte para evitar. E aí, dentro desse cenário, quando o STJ estava acompanhando esse trabalho, o próprio PL ele chegou a ter uma movimentação. E o PL, inclusive hoje, né, ele teve um pedido no ano passado com relação a uma audiência pública, porque de quando entrou o PL para agora, está muito moderno. As formas remuneratórias, inclusive de atração de talentos, de atração de executivos, tudo isso tem constante transformação em decorrência dos momentos que a gente vem passando de transformação pessoal mesmo falando. Então, a gente tem que ver o que? A legislação legislativa nem sempre ele consegue acompanhar a velocidade que as coisas estão acontecendo. Então, a gente tem que ter macros ali determinantes para a gente possa trabalhar em cima disso. E aí, a audiência pública, por exemplo, do Stock Options seria super importante, porque de quando ela foi aprovada inicialmente, o projeto, e como ele está hoje, talvez tenham coisas que precisam ser evoluídas e escutadas pelas empresas, pela sociedade civil, e isso foi requerido. Porém, a gente não vê uma expectativa, tá? E agora, trazendo um pouco para a realidade do que está acontecendo, como a gente está aí praticamente agora meio do ano, já começando o período que a gente chama de período eleitoral até o ano que vem. As pautas, normalmente, elas costumam ser muito mais pautas populares, né? Porque a próxima eleição, para quem não acompanha muito assim o dia a dia, assim, ela é onde tem o maior número de renovação. É Câmara, Senado, governador. Então, assim, é muita gente que precisa apresentar pautas que tragam votos, né? Então, a gente tem que sempre trazer isso. E aí, por outro lado, a gente tem os Supremos fazendo um pouco do trabalho político, né? Se envolvendo um pouco nessa questão. A gente teve a questão do IOF, agora essa notícia que a Bel me deu ontem à noite, que me deixou um pouco tenso, dessa questão do STF pegar um outro caso ali e, porventura, vai fazer uma análise no STF, de algo que a gente não esperava, e aí, de novo, volta a gente ter que trabalhar para que esse PL volte a caminhar para a gente possa trazer essa regulação, porque a gente percebe que, às vezes, o próprio legislativo ele demora tanto que o próprio judiciário acaba querendo assumir um pouco esse papel. E aí a gente tem uma enorme desvantagem, né? Porque assim, a gente, para ter o acesso, para trazer os estudos, por mais que tragam isso, por outro lado, você tem a presidência, você tem os ministros, todos com acesso direto aos ministros dos Supremos Tribunais, e aí a gente fica naquela assim, né? E a insegurança, faço ou não faço? Posso ou não posso? Então, o projeto hoje a gente percebe que não é uma pauta popular, ele não tem, a gente não vê vislumbra um andamento nele a curto prazo mais. Eu acho que ele teve uma emergência no passado, estava num momento político que estava favorável ao andamento, mas agora a gente não vê isso em decorrência até das pautas que nós temos. Nós estamos falando da regulamentação da reforma do consumo, reforma
Tem a questão do imposto de renda agora de pessoa física também que entrou, a reforma da renda, né, que é essa que eu comentei, a 1087. Então a gente vê que as pautas agora elas estão tão focadas em coisas que têm valores, até que aí o que a Isabel comentou, valores arrecadatórios muito maiores, de impactos maior, que o Stock Options provavelmente, pelo menos nesse semestre, a gente não tem um vislumbre. E o ano que vem, considerando o ano eleitoral, pensando em pautas muito populares, também não deve ser uma pauta próxima a andar. Então, assim, trazendo um cenário para vocês de que assim, a preocupação hoje na Abrasca é sempre trabalhar pela segurança jurídica. Como que a gente pode trazer isso? Inclusive, a gente defende muito isso nessas questões de, principalmente tributárias, nesses entendimentos que às vezes você assusta quando fala, não, isso aqui não era para estar nesse formato ou ter essa reviravolta. Mas a gente conta muito com vocês exatamente. E eu acho que eventos como esse, para trazer o conhecimento do que é o Stock Options, quais são as formas de remuneração, como isso está mudando no Brasil, é extremamente importante. Inclusive para o judiciário também aprender com isso. É um dos projetos da Abrasca, inclusive, levar esse conhecimento para os tribunais e levar isso para assessores e tudo mais, para eles poderem se atualizar e entender, porque muitas vezes o que acontece na prática e na realidade não é o que acontece quando a gente está no que a gente chama de back office, né? A pessoa que fica só sentada acompanhando ali no rito da lei, sem ver a dinâmica das coisas mudando. Então, é um dos pontos que a gente também pretende trabalhar para o próximo ano, é um projeto de começar a trazer também mais informações para que o judiciário fique mais informado do que realmente acontece com o mercado de capitais, porque também é outro mundo cheio de normas e tudo mais, então a gente entende que tem uma outra dinâmica. Eu acho que é isso. Muito obrigado pelos pontos, Thiago. Eu passo a palavra à Abel para fazer um breve comentário. Eu tenho um comentário. Tá funcionando. Eu tenho um comentário importante para quem é de RH aqui e de jurídico também, por óbvio. É muito importante ter a governança. O serviço que a Prisa aqui, que o BTG oferecem, é um serviço importantíssimo, que é de ter governança do plano de stock option de vocês ou de qualquer outro tipo de plano de incentivo de longo prazo. A ausência de documentação impede a empresa de se defender adequadamente se chegar numa reclamação trabalhista. Existe um caso recente em que não havia o contrato de outorga assinado. Portanto, a palavra do empregado valeu mais do que qualquer outro indício que a empresa tenha apresentado. Eu realmente só quero deixar isso bem claro para todo mundo fazer a governança dos seus planos. A Pri está aqui com o BTG para fazer, os escritórios podem ajudar vocês a fazerem. Isso é fundamental, já que tem RH. Pois é, só para complementar, isso que ela colocou é tão importante que os casos que chegaram e foram afetados no STJ tinham essa vantagem. Eles estavam muito bem documentados e estruturados. Tá? Isso que ela comentou é importante e isso fez muita diferença na análise do temas que a gente chama de recurso repetitivo, quando vai afetar todos os recursos ali do STJ. O fato dos processos que chegarem lá estarem bem documentados e montados ajudou muito a gente, inclusive, para fazer o trabalho nos tribunais. Tá? Então, muito bem colocado, Isabel. Muito obrigado, pessoal. Agora damos início ao momento de perguntas. Quem tiver qualquer dúvida, é só levantar a mão que a gente passa a palavra aqui. E no online também, caso queiram fazer perguntas, a nossa equipe direciona para a gente. Eu vou aproveitar minha posição de privilégio e começar com uma dúvida aqui. A gente tem algumas empresas que utilizam artifícios como usufruto ou outros mecanismos financeiros para viabilizar a distribuição de dividendos ou alguma coisa nesse sentido. Quais são as vantagens e riscos que vocês enxergam nessas abordagens no tema, né, na classificação como remuneratório ou não? Pronto. Se você estiver fazendo um aluguel de ações para você ter a percepção dos dividendos e você trabalhar com a empresa, eu avalio que você deve estar almejando o mesmo benefício, um benefício muito parecido com aquele que você tem no Stock Option, com uma modelagem diferente, e que vai te colocar na mesma situação de um dia, se for questionado, ter que se defender com argumentos muito parecidos, que a lógica é muito parecida com o Stock Option. E se você não registrar contabilmente, nós dois estamos num caso nisso, né? Não registrar contabilmente, você está fazendo um registro contábil que não está adequado também ao que você deveria fazer. Acho que é um modelo diferente do Stock Option, que se você chegar numa discussão com o fisco e os juízes tiverem que olhar isso, eles podem entender que aqui tinha mais simulação, já que o Stock Option foi aberto, que esse aqui
era um pouco escondido, era uma coisa que você estava querendo fazer escondida. E o que pode trazer é um agravamento de multa. O problema que eu vejo é que você traz problema apenas para a pessoa física. Ela é que vai ser de cara. E a última coisa que eu recomendo na vida. Por hoje eu não estou vendo muita vantagem, mas, enfim, tem colegas que estão defendendo isso, né? A gente sabe disso. Tem colegas que defendem. Quem sou eu para falar? Se eu puder comentar, Abel, eu vejo problema para a pessoa física e vejo um problema escondido ali para a pessoa jurídica. Por quê? Porque a questão aqui não é nem o stock option. A questão é, estou alugando ações para receber dividendos. A empresa, ao invés de remunerar, está pagando via dividendos. Por quê? Aí, vamos voltar à intenção. A intenção era remunerar e disfarçou como dividendos, porque dividendo não tem contribuição previdenciária. E isso pode ser entendido pelo fisco como fraude. Então, assim, num pior cenário, poderíamos chegar nisso. Então, muito cuidado. Bom dia a todos. Cláudio Costa, da IDE. Vou fazer uma pergunta. A gente teve a reforma trabalhista de 2017, houve a criação dos prêmios por desempenho diferenciado, coisa do tipo. Quanto que... Você trouxe aqui uma referência à PLR, né? Que é a 12832, que já é uma evolução da 10101. Como que tem sido, vocês têm visto a utilização do prêmio como veículo de pagamento de incentivos de longo prazo com eficiência tributária? Quer que eu fale? O prêmio é bem específico. Esse prêmio da reforma trabalhista, ele é um prêmio específico. É um prêmio dado por liberalidade e por desempenho excepcional. Então, se eu tiver um desempenho excepcional de um empregado, eu posso, por liberalidade, falar, poxa, quero premiar este empregado, esse grupo de empregados. Só que tem um ponto, que é a liberalidade, que é o ponto que mais pega nas autuações, nas discussões. Por quê? Liberalidade é algo não planejado. O empregado não conta, a empresa não sabia que queria dar. Ela sabe que ela pode premiar em algum momento, ela tem um valor separado por governança, ela tem acertado com o management que pode pagar prêmio, mas ela não sabe nem como, nem para quem, ou imagina. Só que o fato de ter que fazer uma política, assinar um contrato, acaba totalmente com a liberalidade. Então, misturar prêmio com plano de ações, eu não recomendo. Não sei se Bel recomenda. E nos cash plans? Peraí. Vamos lá. Calma. Opa, tem. A liberalidade, nós duas estivemos em painel na semana passada, só para vocês entenderem, a Associação dos Conselheiros do Contribuinte do CARF, que é a CONCARF, fez um seminário de dia inteiro junto com a Escola de Direito, Dialética de Direito e Administração, a EDA, sobre remuneração de administradores e sócios. Olha só, isso está começando agora a virar tema de um evento de dia inteiro. Lá nós falamos sobre liberalidade. Eu interpreto essa liberalidade como sendo algo que eu faço porque eu não estou obrigado, eu só estou obrigado ao salário. Eu interpreto desse jeito. E aqui a gente diverge. A Receita Federal, só um pouquinho, mas é boa a divergência. Você não acha? Toda unanimidade não traz riqueza, né? A divergência traz. Para mim, eu interpreto que se você quiser fazer o pagamento de um prêmio em ações, você pode. Você podia fazer em canetinha BIC. Agora, quando é que você vai fazer o prêmio? Você não vai prometer, eu vou te pagar um prêmio em ações. Não prometa. Vou te pagar um prêmio em ações, está aqui o contrato de outorga. Não, isso também não dá. Aí virou obrigação. Aí nem eu consigo te sustentar. Mas você vira e fala o seguinte: a Isabel foi um show. Nossa, que maravilha. Vou dar uma outorga para você. Só que eu não quero que ela seja agora. A outorga é o prêmio. A própria outorga é o prêmio. Só que para você receber, eu tenho um plano e você vai ter que observar o vesting. Vamos imaginar que você me desse ações. Você tinha que só observar essas condições, mas o prêmio
foi a própria outorga. Então, eu acho que existe uma possibilidade de discutir, mas não pode, e nesse ponto eu e a Mari estamos de acordo. Vou te fazer a outorga hoje de um prêmio que você vai aferir lá na frente, se e somente se. Pronto, acabou, meu amor, isso aí você prometeu. Faça isso, não. Eu acho que o planejamento é sempre importante. Não adianta tirar da cartola prêmios, valores, bônus. Planejamento é de suma importância. Então, o que a Bel está falando faz todo sentido. Eu não tratei com você antes, mas o seu prêmio será ação e eu resolvi, né? Na hora que eu quis. Então, de fato, aí concordamos mesmo. Mas dá para explorar bastante o prêmio, desde que não se prometa nada. Muito obrigado pela discussão, pessoal. Temos mais alguma questão aqui no auditório? Eu vou brigar com os amigos que não estão fazendo pergunta, ouviu? Pronto, consegui. Retirou. Oi, tudo bem, gente? Bom dia. Mari, eu trabalho com a Bel, então a pergunta é direta para você. Eu consigo enxergar um cenário em que o stock option, né, mercantil, ali a gente tem uma contrapartida financeira, né, para adquirir essas ações. Mas eu queria escutar de você um pouquinho sobre... Vi que você comentou que o Fentam e o RSU a gente consegue defender a natureza mercantil deles também, mas em que cenário? Porque nessas situações a gente não tem a contrapartida financeira, né? Exato. A regra tributária, você tem 3 possibilidades de não pagar um tributo. Seja porque ele é imune, seja porque ele é isento, ou seja porque ele não é base de cálculo. Então, se eu estiver com um pagamento feito fora da base de cálculo, esse pagamento não deve ter incidência daquele tributo específico. No caso dos pagamentos atrelados à ação, para mim, eles não estão dentro da base de cálculo remuneratória. Por quê? Porque a base diz que remuneração é a contraprestação por serviços prestados. Salário, remuneração. PLR, remuneração. Prêmio, remuneração, porém isento. PLR, remuneração, porém imune. No caso dos valores atrelados à ação, como o efeito disso não dependeu do meu trabalho e não é uma contraprestação pelo meu serviço, eu posso entender que este valor está fora da regra de incidência. Portanto, para mim, não teria tributação. É essa a linha de raciocínio. É lógico que cada caso é um caso e há empresas que pagam com intuito remuneratório, sim. Há empresas que não pagam com intuito remuneratório e eu acho que isso tem que ser apreciado, tanto para a stock option como para as outras valores atrelados à ação que não os que têm empenho de caixa. E eu concordo com ela, mas eu tenho que pôr ela para falar, entendeu? Olha isso, gente. Tem que pôr ela para falar e você sabe. Como é que chama isso? Bode expiatório? Não, isso chama dar voz a uma forma de interpretação, quer dizer o seguinte, tudo que é atrelado a ações, qual é o princípio aqui de direito trabalhista? Você não pode deixar de pagar pelo serviço prestado, nós não podemos. O empregado não escolhe o dia que ele vai receber. Oi, gente, deu vontade, Daniel, hoje é dia de me pagar bônus. Você não faz isso. Tem trato. Existe uma regra você não pode reduzir salário, você não pode... Então, eu trabalhei o mês inteiro, Daniel, está aqui meu salário. Não, diminuiu. Por quê? Porque as ações caíram. Deus o livre e guarde de tamanho mal, mas ficou menor porque as ações caíram. Eu vou na Justiça do Trabalho e o juiz vai falar que nem que seja para você me dar seu carro, você vai complementar o meu salário. A irredutibilidade do salário é o fundamento dela. Para qualquer tudo que for atrelado a ações e que esteja fora do controle da empresa, porque verdadeiramente está, o Cristiano Ronaldo não fala, beba água, caem as ações daquela empresa lá. E aí, o que acontece? Os empregados se mataram de trabalhar, eles não fizeram nada errado, as ações caíram. O incentivo de longo prazo deles, que era baseado em ações, ficou a 0.
isso é retributivo do trabalho? Dá para dizer que isso é retributivo do trabalho? Não é, pessoal, porque o retributivo do trabalho está lá, salário de mercado. E se é, o problema trabalhista é enorme, é maior que o tributário. É muito maior do que o tributário. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele falou, eu confio em você, hein? Um dia você vai me defender, porque eu falo para minha esposa para ela não pagar. Daí ele falou, mas imagina, a ação na pandemia valia 600 e agora vale 40. Não vou falar de onde é, mas é isso. Portanto, não dá para nós defendermos de que algo que não está no controle nem do empregado, nem do empregador, é retributivo de Nem trabalho. mesmo do empregador, isto. o que é chocante. Então. Não está no controle do empregador. Mas a visão não é essa até agora, enfim. E a gente tem que entender uma coisa muito simples. A gente fala em plano remuneratório e plano de natureza comercial. Não, gente. É plano remuneratório e plano não remuneratório. Ele pode ser comercial, mas ele não precisa ser comercial. Ele pode ter outras intenções que não ser comercial. E um plano de retenção, ele nem é remuneratório e nem é comercial. Então, quando o STJ falou é um plano de natureza comercial, eu fiquei feliz, mas mais ou menos. Por quê? Porque comercial, para mim, é só um ponto, uma característica. Ah, não, esse plano é comercial. Não, pode não ser comercial e ainda assim não ser remuneratório. Muito obrigado, Bel. Muito obrigado, Mari, pela discussão. Pessoal, nesse momento a gente encerra as perguntas. Caso tenham novas dúvidas, direcionem para a nossa equipe que a gente responde posteriormente. Para darmos a continuidade nas palestras da manhã, eu convido a Mariana Fagundes para iniciarmos a nova mesa. Muito obrigado, pessoal.